Vamos com aquele tradicional versinho aí, ao nosso João Paulo Clainubi. Hoje o nosso convidado é de luta e não foge do ringue, batalhador e corajoso, luta de espada ou de estilingue. Estou falando desse homem, João Paulo Clainubi. João Paulo Clainubi, onde passa deixa o brilho, nascido em Florianópolis, anda certo e não sai do trilho. O seu Vilcio e a dona Vera tem orgulho desse filho. Tem orgulho desse filho e mata a cobra e mostra o pau. João Paulo Clainubi, falo e digo no total. Vem vindo de outra cidade, terra boa de Blumenau. Terra boa de Blumenau, fala com propriedade e fervor. Homem de bons ideais, bons costumes e amor. Quem sabe não está aqui o nosso futuro governador. Que beleza! Aô! Ah, Obrigado. coisa linda! Ô, estimado João Paulo. Olha. Surpresa. Surpresa. Campeão. É campeão. Obrigado. Oh, campeão. Ele tira uns versinhos aí nos programas, mas cada vez eu me encanto mais. Esses versinhos, fazer a rima, isso é uma paródia. Não, isso é trova. Trova. É trova, né? Exatamente. É trova, né? No decorrer do programa a gente vai absorvendo algumas ideias, como ele falou que o nome dele foi citado para concorrer ao governo do estado, né? Então, e outras coisas, né? Filho do seu Wilson, dona Vera, que você falou no início. Tens alguma pergunta para fazer pro estimado, Baby? Olha, a pergunta que eu gostaria de fazer seria uma pergunta de cunho eleitoral, né? De campanha sobre a cultura do nosso estado, né? Que às vezes é tão esquecida assim, a cultura principalmente dos músicos, né? Festivais que caiu em desuso, ninguém mais. Uma época, há uns anos atrás, tinha alguns festivais fortes no estado aqui, agora caiu tudo deixou de se fazer, né? Porque Quando assim, falta quando dinheiro, falta eles verba, cortam- a primeira coisa é cortam na exatamente, cultura. exatamente. E no esporte? Justamente. Então, será que existe um respaldo para isso? Eu acho que sempre tem que ter espaço para isso, né? Afinal, como diria o Titãs, a gente não quer só comida, né? A gente quer diversão e arte também. E acho que o grande desafio do governo é conseguir equilibrar cada uma dessas questões. E o fundamental, que eu acho que vale para tudo no governo, é a questão da transparência, né? Acredito nos editais, de fato, o Baby já falou, e da população participar. O Estado já foi muito mais, né? Já foi mais ativo, talvez até por conta da crise, nos editais da questão cultural, e que eu acho que são importantes pela transparência que dá, porque também você tem que tentar, a partir daí da participação da sociedade, dizer com clareza, né? Para onde o recurso está indo, qual é o resultado que isso está eventualmente oferecendo. Acho que isso é fundamental que isso seja assim. Acho que o grande desafio, eu estava falando antes aí sobre a questão do modelo, né? Para onde o Estado pode ir. A pergunta que eu deixei no ar é que a gente vê que são muitos partidos enrolados, né? Me parece que esse que assim, democrata, que eles falavam uma época assim, seu democrata é do demônio, mas pelo menos parece que não tem mancha nesse time, parece, né? Eu acho que assim, o modelo precisa mudar, completamente, né? Eu agora, enquanto estava lá, defendo e continuarei defendendo a mudança do modelo de eleição para o executivo, para o legislativo, né, para deputado, que teria que ser o voto distrital, o voto distrital é você votar numa região determinada. Então isso aproxima o eleitor do eleito, facilita a fiscalização, né? É o modelo da maior parte dos grandes países. Então acho que cria um modelo muito mais estável, com a participação maior da sociedade. E o grande desafio que a gente tem está justamente em poder, acho que manter, né? Falando antes de coragem, né? Eu brinquei que era dignidade sob pressão. Acho que você conseguir ser fiel àquilo que você acredita. Um exemplo aconteceu, desculpa interromper, agora essa semana que passou, foi votada a urgência de um projeto na Câmara
que permitiria a criação de novos municípios. Fizeram as contas lá na Câmara que até, monte de municípios. Que até 400 novos municípios poderia ser criado. Estava lá, tinha um monte de gente, galeria cheia, aplaudindo um, vaiando outros, né, fazendo pressão. Dos 400 e tantos que votaram, só 36 votaram contra a urgência. Eu fui um desses 36. Que votei para não aumentar o número de contra... Isso é presidente de Câmara, é vice-prefeito, prefeito, então, assim, secretário, imagina. Por mais legítimo que possa ser, talvez, Nery, o pleito de cada uma desses distritos, agora, neste momento em que o Brasil vive, né, com toda a crise, com toda a restrição, com toda a discussão sobre o modelo político, você colocar um projeto que vai permitir, né, que até 400 novos municípios possam ser criados, é no mínimo inapropriado. Então, mas passou, claro, né? Passou porque a pressão é grande. Claro. Jogar para a torcida muitas vezes é mais fácil. E esse ano é eleitoral, eu acho que é isso. E votei contrário com absoluta convicção. Né? Certamente alguns podem não né, tem que, mas meu sonho de ter um município, então, mas nesse momento não dá, Nery, e a gente tem que ter coragem de dizer isso para as pessoas, né, que o Estado não pode tudo, tá faltando e a gente não tá pode... faltando estimado para o político, isso está com essa coragem de ser mais franco e falar a verdade e não só ficar naquele blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, agora vem eleições e blá blá blá, palanque, 470, vem ferrovia, e a duplicação vai vir de Apina para cá já. Esse blá 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 não encheu o saco já, estimado? Encheu, e isso faz parte dessa má vontade da sociedade hoje com o processo político. Agora tu pode ter certeza, a solução para isso não está na nossa ausência, mas está na nossa participação. Uma das grandes preocupações que eu tenho hoje na eleição é com a ausência do eleitor. O eleitor não quer votar, né? Se as pessoas... Agora, não votar não vai resolver o problema. Não vai resolver, claro. Por quê? Que não. Porque a eleição acontecerá do mesmo jeito, e as pessoas vai serão eleitas do mesmo jeito. E o Congresso vai estar lá com aquele 500 e pouco, isso, que é um absurdo. Do mesmo jeito. Tá? Então, assim, o que nós precisamos fazer, tá, é nos organizarmos, a pessoa precisa se organizar e fazer a escolha e cobrar esses... Né, então, eu quero votar em alguém que defenda aquilo que eu acredito. Certamente há alguém que defende aquilo que você acredita. Você acredita nas urnas eletrônicas, estimado? Acredito, honestamente, acredito. Olha, eu já essas coisas... Acredito. Eu honestamente... Acho que tem um pouco de lenda. Da época que o pó dava na prateleira e o arco-íris vai preto e branco. É aqui no papel, no voto, tá os caras conferindo ali, nas votas lá no ginásio. Quero te dizer, Nery, que a possibilidade de fraude no papelzinho também tem. Era muito maior. Não, porque antigamente, claro, nós sabemos de eleições de Santa Catarina que... Sim, sumia a urna, né, você anotava, mas preenchia. Você não acha que isso aí também pode ser violado na hora do hoje, de fechar o esquema? Acho que hoje existe... Não, primeiro porque é o seguinte, porque você... se fosse acontecer alguma coisa, seria a transmissão dos dados, né? E como você emite... Já vai e direto como pro você, TRM. E como você emite o relatório daquela urna, você tem como conferir, né? O próprio deputado Esperidião tem um projeto, né, do voto impresso, né? Que eu acho que pode ser uma boa medida para tentar diminuir isso. Claro que você não vai fazer a dupla conferência, mas se todas as urnas do Brasil imprimirem o voto impresso, né, dentro de um cesto ali que você coloca. Você, a cada eleição, faria uma estimativa, né? Eu vou transmitir os dados e vou em 10%, em 20% das zonas do Brasil fazer também a conferência manual. Quer dizer, se você fizesse isso por estimativa, você já conseguiria, na verdade, ver se há alguma diferença significativa. Então, são medidas como essa. Agora, eu acredito, de fato, honestamente, acredito realmente na eletrônica, acho que nisso o TSE avançou bastante, inclusive na questão de segurança. Durante os últimos dias saiu umas notinhas, essas redes sociais também saem. Muito fake news, né? Tem muita mentira, mas também tem umas coisas que às vezes é verdade. Saiu que as urnas eletrônicas, eu não sei porque eu já votei faz 4 anos, eu estou muito velho, eu já esqueci, já nem lembro mais se eu votei, não votei, aquela coisa toda. Então, aí já saiu que essas urnas eletrônicas não tem lá o famoso voto nulo. Se eu quiser votar nulo, não tem. Eu voto em branco ou voto no candidato. E o voto nulo foi um negócio montado, segundo o que rodou aí nas redes, que é justamente para beneficiar os políticos.
Não, você pode votar Porque daí, nulo. 51% de voto nulo, anula uma eleição. Não, primeiro que isso não é verdade. Não o é voto verdade. não. Primeiro que se mais de 50% Não não anula. vota, não anularia Não a eleição. anula nada. Não anula nada. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, você pode votar nulo. É só você dar 99. Mas isso ninguém sabe, pouca gente sabe. Não, Porque lá não tem o papelzinho, o papel mas explicando. é porque o voto, porque assim, o voto nulo e o voto em branco, ele para efeito de contagem, ele é a mesma coisa, Ele ele não não vale conta, nada. ele não conta para eleição. Ele não conta. Então, por isso que não tem a opção do voto do anular o voto, né? Mas você pode dar 99 lá, dá confirma, a máquina vai perguntar se você está anulando o voto, se confirmar, você anulou o teu voto, né? Tanto é que aparece lá na contagem nesse sentido. Sim, mas deixa eu fazer uma pergunta, eu repetir a pergunta, porque a gente vai dar um rodeio, vai em Israel, Butão, não sei de onde, vai para a Rússia na Copa, volta e, sabe, faz aquela coisa toda, né, baby? E aí nós chegamos naquela perguntinha que eu deixei lá no começo, no final do outro bloco. Você tem medo de ficar em Brasília lá com essa lambança toda? Porque a gente vê muito, toda sinceridade, o Congresso Nacional, que tem muita gente boa lá, mas tem muita gente... É uma cacalhada que não vale nada. E que toma mais sujo que pau de galinheiro. E que esse governo federal, que agora diz que não estava com o PT, como não estava com o PT? Ou o PMDB não estava com o Partido dos Trabalhadores? Não era o vice-presidente, e agora é o presidente. E que os ministros estão tudo enrolados, mais sujo que pau de galinheiro, estimado. Meu Deus do céu, que dá nojo quando a gente vem falar. E que daí compra, não vai comprar todos, mas compra muito congressista, para barrar essas denúncias que não vai. Aquela mala de $500 mil lá, $500 mil, meu Deus, uma mala daquela na rua, correndo na rua, assim, estimado. É do cara endoidar, estimado. De fato e é isso que é indefensável perante a eleição. Por isso que, entre outras coisas, eu votei pelo prosseguimento das denúncias. Você votou a favor que seguisse as denúncias. Que seguisse as denúncias contra... E você não foi? Contra também os pedidos que contra o presidente. Mas justamente porque não havia como, depois da mala, né, depois do apartamento de 50 milhões do Gedel, não tinha como não permitir que a investigação, de fato... Porque aparecer 51 milhões num apartamento. Esse dinheiro não... Esse Banco Central, eles não têm esse controle. Onde é que vem esse dinheiro, estimado? Vai passar num caixa eletrônico? Não vai. Vai vir do caixa, lá do caixa que trabalha no banco? Não vai. Onde é que vem esse dinheiro? Cai do céu? Então, justamente por isso que a investigação tinha que continuar. Né? Ou seja, não dá para impedir a investigação de acontecer. Por isso que eu votei a favor. Agora, aquilo que você falou muito bem... acho que assim, ao mesmo tempo que tem gente que não merece a nossa confiança, tem muita gente que está lá e eu... Sabe que tem gente boa e eu aprendi nesse período e nós de Santa Catarina somos privilegiados ainda. Não há dúvida disso. Não tem nenhuma denúncia forte contra os... Lá em Brasília, contra nenhum dos catarinenses. Tem aquele do Estado, alguma coisinha lá, outra aqui tem. Mas até no governo do Estado tem. Até ali tem. Odebrecht, companhia e aquelas coisas todas aí tem. Contra nenhum dos catarinenses há qualquer coisa nesse sentido. Acho que isso, de novo, demonstra que, apesar de tudo, Santa Catarina é também um estado diferente, inclusive nisso, né? É claro que agora esse é o momento de a gente discutir, acho que a gente precisa... claro que como eu falei, não sem razão, as pessoas estão se afastando do processo. Agora, se afastar não resolve, o que resolve é a nossa participação e é isso que a gente precisa de fato fazer. A gente não pode perder a esperança no Brasil. Agora... Não podemos desistir do Brasil, não podemos perder a esperança no Brasil. E partido, né? Partido já diz, ele está partido, né, baby? Partido é partido, ele já está partido, né? Tanto que o PMDB tirou o pé fora para não dizer que estava partido. Então já é só MDB agora, não é mais PMDB. Mas esses PP da vida, esses PSDB, isso tudo, meu Deus do céu, isso está tudo enrolado. Está tudo enrolado. Isso é São Paulo, é não sei aonde. Olha, esse eixo, Minas, São Paulo, Rio. Meu Deus do céu, Brasília... Isso é um filme de terror todo dia, estimado. E a nossa participação é que vai mudar isso, pode ser certeza disso. Não tem dúvida. É a nossa participação. Estimado, o nosso tempo, infelizmente, acaba... Vai rápido, vai rápido. Eu também, às vezes, me exagero e passo, até peço desculpa, mas eu sou assim. Tem hora que eu não aguento mesmo e eu solto a franga quando precisa. Essa que é a verdade. E aí eu falo mesmo, essa que é a verdade. Ô, estimado, como é que você vê o povo... Se o povo hoje... está descrente com a política, ou com os políticos, com alguns políticos, ou com muitos políticos, mas a sociedade sempre teve o judiciário como essa coisa que dá segurança.
E hoje o Judiciário a nível de Brasil, vamos falar assim, Supremo Tribunal Federal, que é tudo indicação política, que não é ninguém concursado lá naquela coisa lá, já é uma grande decepção que hoje você não tem como acreditar no Supremo Tribunal Federal, com toda sinceridade, me desculpe, estimado, mas não dá. Olha o que esses homens lá, e alguns que caneteiam e libera, meu Deus, um cara de São Paulo agora, um tal de preto, não sei das contas lá, que 39 milhões de dólares na Suíça, está tudo liberado, vai para casa, fica em casa. Eu nunca vi pobre ganhar esses benefícios para ficar em casa. Preto, pobre, prostituta, parece que as leis foram feitas para esses 3P, me desculpa. E eu acho que, por isso que eu digo, acho que o Brasil, acredito que o Brasil vai sair melhor de toda essa confusão. Não tem dúvida, Tá? porque a Polícia Federal está fazendo um trabalho, o Ministério Público Federal... Nós também estamos discutindo coisas que a gente não discutia antes, né? E todos os poderes precisam mudar. Eu acho que o grande desafio que nós temos é justamente com relação à questão aos privilégios em excesso do Brasil. Né? O foro privilegiado era um privilégio, como o próprio nome diz. Já isso está indo embora, né? E vai terminar de acabar. Eu acho que a Câmara deve... Sacramentar? Deve sacramentar, o Senado já votou. Será que a Câmara vai sacramentar? Vai. Eu acredito que a Câmara... São outros, bem. Acredito que a Câmara vai votar agora, até o final do ano, o fim do foro privilegiado. E nem precisava vir para o Senado, porque o Senado também... Não, já foi. Não, do Senado já veio. Não, mas o Senado quer dizer que não precisava existir, na minha concepção, não. Só o Congresso já é bastante gente. Eu acho que ele... Quando ele foi com ele tinha uma função. Talvez hoje ele se mistura muito com a questão da Câmara, mas isso aí a gente faria outro programa só para discutir, claro, essa questão. Mas eu acho que assim, então, o que nós precisamos, e esse tem que ser o desafio nosso, né, de qualquer governo, é diminuir os privilégios do Brasil. Infelizmente, a nossa história, a história do Brasil, ela foi montada desde as capitanias hereditárias, ou desde que o Dom João VI apareceu aí, lá em 1808, nós fomos montando uma série de privilégios um em cima do outro. Cada um queria um pedaço de privilégio do, isso é coisa milenar, isso não é de Brasil. agora, Então, claro. o que eu espero, o que eu realmente espero, e por isso que eu procuro manter a esperança, apesar de toda essa confusão, é que de tudo isso o Brasil saia melhor, o Brasil consiga rediscutir determinados privilégios que não são mais compatíveis com a realidade brasileira. A gente falou aqui do foro privilegiado, algumas questões com relação até à transparência nas nomeações do processo do judiciário, ou seja, nós temos que fazer uma revisão profunda do Brasil. Essa revisão também tem que vir da Constituição, e isso virá, porque essa Constituição também está muito amarrada com certos privilégios. Né, isso virá, e a Constituição de 88, ela cristalizou alguns privilégios que também precisam ser revistos, né? Você tem diferenças muito grandes do ponto de vista salarial, está falando um pouco sobre isso aqui, sobre a questão do desafio, que são incompatíveis num Brasil com as desigualdades sociais que nós temos. E, como eu disse, volto a insistir nisso, nós vamos ter que ter coragem de enfrentar essas discussões e todos nós vamos ter que chegar à conclusão de que isso não é mais possível num país como no nosso país. Que é um país isso rico, aqui né? vai fazer o Brasil de fato avançar. Então, eu ainda mantenho a esperança de que o Brasil saia melhor de toda essa crise, que ao final de todo este processo, e talvez ele se estenda por mais alguns anos ainda, mas nós teremos um Brasil melhor, um Brasil que se rediscutiu, um Brasil que fez conseguiu olhar para si próprio e conseguiu avançar com a consciência de que vai ter que deixar de lado determinados os privilégios e as distinções e buscar um país que seja muito mais justo, seja muito mais correto, um país onde de fato todos tenham a mesma oportunidade. Isso não será fácil, né? E ninguém pode ter expectativa de que isso vai ser, porque não será. Agora, vai acontecer com a nossa participação, com o nosso envolvimento e com essa profunda discussão e revisão que o Brasil está tendo. E não deixar de votar. E não deixar de votar acima de tudo. Não deixar de votar. Estimado, o nosso tempo foi, queria agradecer muito, agradecer a gentileza do seu assessor, o nosso Alan Schenig, que é rissulense nosso, do coração, em família tradicional que nós conhecemos, gostamos muito, faz esse trabalho de meio campo, né? Ele alimenta o eleitor, alimenta a imprensa, alimenta os dados, né? Nós precisamos desses dados. E o eleitor precisa o quê? Dessas informações. Sim. De rádio, TV, jornal, aquela coisa toda. Então, meus agradecimentos ao estimado Alan e dizer para você que você é se colocando um pré-candidato a governador, colocando seu nome do Democrata. Exato. Se isso não viabilizar bem rapidinho, estimado, você pode ser deputado federal novo, pode colocar seu nome
a vice-governador? Porque isso vai passar tanta água embaixo da ponte Ele até não agosto. não tem plano B. Não tem plano B? Não tem plano B. O plano B é dar certo. Então, se você não for candidato a governador, você não vai ser nada? Não, eu espero ser candidato a governador independente do resultado. Acho que eu quero é viabilizar, né? Tem me colocado à disposição, nós estamos ainda na fase da pré-campanha, mas o meu objetivo é poder, antes de tudo, participar da eleição, defender esses pontos de vista. Acho que é isso que a gente precisa fazer. Quando a gente fala da transparência da eleição, a coligação não pode ser feita meramente por conveniência política. Que normalmente é feita por Isso. conveniência. A gente né? precisa fazer, então, de um projeto comum para Santa Catarina. Eu quero defender isso, defender aquilo que eu acredito para o Estado, quero ter o apoio de quem pensa parecido com a gente, quer ajudar nessa construção e participar da eleição, para não com o objetivo exclusivo de ganhar a eleição, mas de defender aquilo que a gente acredita. E quando eu vejo que até o PSD do ex-governador Colombo, esteve aliado com o PT, como é que depois vão, né? Ou não teve junto em campanha política? Teve. Não subiu no palanque, mas estava junto. Ou não estava dando guarida? Estava. Então, essas coisas que na política às vezes deixam o eleitor muito enojado. Tomara que você que vem de um berço político diferenciado, que é de Wilson Pedro Cladwig, consiga fazer realmente essa mudança, essa trajetória que hoje cheira muito, e muito mal essa política brasileira aí, mas que tem gente boa, tem. E nós temos que acreditar que é através dessas pessoas que nós temos que continuar, porque a vida pública não vai mudar. O que tem que mudar é algumas coisas lá em cima, leis e Constituição, aquela coisa toda. Estimado, que Deus te proteja, que te dê muita saúde. Eu trouxe minha água benta aqui, porque você é católico. Sim. Eu fui batizado pelo Divino Espírito Santo. Então o Alain já se sente, vai se sentir também benzido com a sua família lá e tal, sério, por causa daquele ferrão do mandi lá, aquela coisa toda, para ver se dá. Já curou, mas diz que dói. E para você aqui, que Deus nos proteja, dê muita saúde, que você tenha sucesso na sua trajetória. Obrigado. E esse agradecimento sempre especial. João Paulo Cladwig. Nunca podemos deixar de lembrar do seu saudoso pai, Wilson Pedro Cladwig, que foi o grande padrinho do nosso Hospital Regional. Obrigado, João Paulo. Obrigado. Bem contigo. Lembro com saudades lá do meu sertão, dos tempos que foram e não voltam mais. Passear de canoa na curva do rio, as modas que eu cantava com meu velho pai. Bailar com a morena lá do outro lado, passar o rio a nado ainda bem cedinho. Mamãe me esperando cheia de saudades, que felicidades quando ela me via. Toca sanfoneira esta sanfona, eu até pego carona pra voltar pro meu passado.